O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com apoio da OSESC, FECOAGRO, FIESC, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Esses são os destaques do programa de hoje. Uma breve história do cooperativismo de crédito de Santa Catarina, contada por um dos seus protagonistas. Nós temos produtos que nós chamamos de produtos financeiros, que são as operações de crédito, de financiamento, de empréstimo simples, investimentos de modo geral, agora a carteira de câmbio. O empreendedor brasileiro surpreende pela ousadia e criatividade. A Temasa é uma indústria de móveis de madeira maciça de pinos, dedicada exclusivamente ao mercado de exportação. É uma empresa 100% verticalizada. Floripa nas alturas. O desafio de se melhorar uma história de sucesso. E isso é uma preocupação do nosso movimento também. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A Unidade Industrial de Fertilizantes da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, localizada em São Francisco do Sul, nasceu com a ideia de fortalecer os pequenos produtores rurais vinculados ao cooperativismo catarinense, com oferta de fertilizantes de alta qualidade, com preços mais acessíveis. Criada em 2002, a unidade produz, atualmente, 500 mil toneladas ano, mas tem capacidade para produzir 700 mil toneladas ano. As cooperativas de Santa Catarina são grandes consumidoras de fertilizantes, estavam sempre dependentes de intermediações. Então, na liderança de Auribo Danese, se pensou em fazer uma indústria, uma fábrica que pudesse processar o fertilizante, fazer a mistura do fertilizante das matérias-primas importadas para atender os agricultores através das cooperativas. O objetivo principal era o abastecimento dos agricultores, mas, por outro lado, também um regulador de preços, porque com a adesão da FECOAGRO na indústria de fertilizantes, a gente conseguiu regular o preço e hoje o mercado em Santa Catarina parte a partir dos preços da FECOAGRO. Então esse foi o objetivo principal, além do abastecimento, e também manter a qualidade, para que o agricultor recebesse o fertilizante realmente que necessita, que não houvesse nenhuma adulteração, que na época existia, e com isso garantir a produtividade no campo, uma vez que é um insumo muito caro e que precisa ter a sua rentabilidade. Não existe agricultura de alta escala ou de alto volume se não existir defensivo para defender as plantas e fertilizante para fertilizar o solo. Ivan, a utilização desses dois produtos é bastante questionada pelos ambientalistas, que também criticam a permissividade do governo brasileiro em relação ao uso de agrotóxicos. Do seu ponto de vista, quais são os riscos e quais são os níveis de segurança na utilização de defensivos e de fertilizantes? A gente não pode levar esse lado para a ideologia de algumas pessoas que criticam o defensivo agrícola, ou o agroquímico, o agrotóxico, como eles costumam dizer. Na verdade, para você liberar um agroquímico para usar na planta, tem uma série de controles pelos órgãos do governo. Nenhum produto é liberado se não tiver a garantia de que não vai fazer mal para a saúde ou para o meio ambiente. Mas para isso precisa seguir as regras, as recomendações técnicas. Ou seja, o agricultor que usar o defensivo dentro das linhas técnicas recomendadas por um agrônomo ou por alguém da área de agronomia,
certamente não terá nenhum risco. Agora, se ele não seguir as normas, ele corre riscos. O remédio também tem riscos. Se você não tomar o remédio de acordo com a orientação médica, tu corre riscos. A mesma coisa é o defensivo agrícola. Se você não seguir o que o técnico recomenda, tu tem risco. Mas a grande maioria segue. O empreendedor brasileiro surpreende pela ousadia e criatividade, com uma estratégia de negócios totalmente voltada para o mercado externo. A Temasa, de Caçador, o município do meio-oeste catarinense, faz sucesso com sua linha de imóveis do It Yourself. Faça você mesmo. A Temasa é uma indústria de móveis de madeira maciça de pinos, dedicada exclusivamente ao mercado de exportação. É uma empresa 100% verticalizada. Nós plantamos, colhemos, serramos, secamos e transformamos a madeira de pinos em produtos que são exportados para os 4 cantos do mundo. A nossa empresa nasceu em 1990 e o nicho de mercado nosso é o mercado de monte você mesmo, do It Yourself. Especificamente pequenos móveis que na ponta são vendidos dentro do conceito de preços mágicos, R$19,90, R$29,90. Então eu costumo dizer que a gente não vende um móvel, nós vendemos um Kinder Ovo para adulto, porque o cliente tem o orgulho e o prazer de comprar o nosso produto, vai numa caixinha e passa o final de semana, o pai, a mãe, os filhos, montando esse produto, muitas vezes até mesmo personalizando isso. E o gostoso disso é que a família vai para as grandes redes de supermercado, pega esse pacote de Kinder Ovo gigante, leva para casa e monta ela mesmo. O casal de namorado, marido e esposa, os filhos, inclusive nesse nosso stand aqui, tem os netinhos montando. Então você brinca, é uma atividade onde você tem o teu lazer, tem o teu móvel e você mobilia a tua casa. A gente é uma indústria que está no meio-oeste de Santa Catarina, Caçador, e temos muito orgulho de todas as nossas conquistas, porque hoje a gente é uma das maiores exportadoras de madeira, de móveis de madeira maciça do Brasil. Floripa nas alturas. Os desafios para se melhorar uma história de sucesso. Com a participação de lideranças empresariais, profissionais liberais, jornalistas, formadores de opinião e dirigentes de entidades comunitárias, o movimento Floripa Sustentável realizou um almoço estratégico que contou com a palestra do jornalista Raul Lores, dono do canal no YouTube, São Paulo nas Alturas. É um evento que a gente aproveitou para fazer um convite ao Raul Lores, é um jornalista, especialista em cidades, escritor, e que tem também um programa no YouTube lá em São Paulo nas Alturas. Se interessou por Florianópolis, fez 4 vídeos aqui sobre a nossa cidade, e o último deles é essa questão do que melhorar uma cidade já com bons índices, né? E isso é uma preocupação do nosso movimento também. Nós, do Floripa Sustentável, trabalhamos em 4 eixos fundamentais, que agora até incluímos um 5º, além do desenvolvimento sustentável do meio ambiente, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento urbanístico, incluímos o desenvolvimento de tecnologia e inovação, que está permeando todas as coisas aqui na cidade. Então hoje também nós vamos apresentar quais são os temas, as pautas que nós vamos desenvolver no ano que vem, né? No sentido de fazer com que a gente pense Florianópolis, dialogue com os poderes e dentro daquelas prioridades que a gente se colocou, né? Há uma grande história de sucesso aqui, que eu acho que todo floriper tem consciência. A população dobrou de tamanho em 20 anos, está atraindo gente com talento, com alta renda do Brasil inteiro. Então, ao contrário de outras cidades que incham, mas sem aumentar a renda, aqui se aumentou.
e a cidade melhorou muito. Agora tem que melhorar mais ainda. A gente sabe que tem um gargalo de mobilidade muito sério em Floripa. A gente sabe que há um outro gargalo, e que tem muito a ver com mobilidade, que é de habitação com preços mais acessíveis, porque não adianta ter uma cidade ótima onde só a classe alta possa morar, até porque a classe alta não vive sozinha, ela precisa de diversos serviços. E se todo mundo que trabalha em Floripa tiver que morar nas cidades além ponte, vocês vão ter um trânsito muito intenso, afetando o clima, a qualidade do ar e tudo mais. E Floripa virou uma cidade tecnológica nos últimos anos, não é mais a cidade só do turismo. O turismo tem que ser mantido, mas a gente tem que pensar também nesse trabalhador tecnológico. Hoje é uma disputa global entre as cidades. Você cria uma startup, um unicórnio bilionário em São Francisco, e esse jovem de 30 anos, que pode ser americano, indiano ou chinês, ele vai escolher qual vai ser a filial latino-americana, a filial asiática, a filial na América do Sul. E Floripa vai ter que disputar com Rio, com São Paulo, com Recife e tantas outras cidades. Florianópolis é uma cidade especial e que tem pressa em tudo que ela faz. Nosso objetivo enquanto gestor público é aumentar a velocidade na transformação da cidade. Transformação com responsabilidade, com sustentabilidade, incluindo as pessoas que precisam ser incluídas, mas sem dúvida projetando e executando, construindo a cidade do futuro. A cidade que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. Uma breve história do cooperativismo de crédito catarinense, contada por um dos seus protagonistas. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rui, como nasceu o cooperativismo de crédito em Santa Catarina e quais foram os principais desafios para a implantação da central? Em 1980 em diante, o Banco Central aceitou que as cooperativas se transformassem em cooperativa de crédito. Até então só tínhamos cooperativa de produção, cooperativa de consumo, cooperativa de diversos tipos, mas não tínhamos de crédito. E aí as cooperativas de produção começaram a se organizar e vislumbrar a possibilidade de criar cooperativa de crédito, né? Porque trabalhava com o Banco do Brasil, trabalhava com o BESC, trabalhava com outras entidades, mas não tinha o crédito próprio. E os associados sentiram essa necessidade. Então saíram grupos das cooperativas de produção para ver nesse Brasil afora como funcionavam algumas cooperativas de crédito que já existiam naquele período, né? E eu inclusive fiz parte de um grupo que foi para São Paulo ver, na época me lembro da Coopercotia, que tinha um ramo de crédito lá dentro, fomos lá ver como funcionava a cooperativa de crédito lá. Outro grupo foi para o Paraná e outro grupo foi para o Rio Grande do Sul. Com isso, as cooperativas de produção criaram, na oportunidade, em 1984, foram criadas 6 cooperativas de crédito no oeste de Santa Catarina, no Sicoob. Essas 6 cooperativas se juntou-se inclusive a Aurora e a Cooper Central de Leite de Itajaí para dar força e começaram a unidas fundar aquela necessidade de ter uma central que comandasse essas cooperativas de crédito. E aí sim, no ano seguinte, exatamente um ano após, em 8 de novembro de 85, foi criada a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina, lá no Plaza Itapema, aqui, né, em Itapema, se reuniram e criaram a Cooperativa Central de Crédito. Então ficou parte trabalhando com o Banco do Brasil, com repasse, parte trabalhando com o BESC, compensação, e passando aquele período de transição para o cooperativismo de crédito em si nas cooperativas de produção. A princípio, as cooperativas de produção criaram trabalhos de crédito dentro delas. Depois, então, sim, aí foram se criando outras cooperativas de outras regiões, foram juntando, e hoje nós chegamos a 38 cooperativas vinculadas ao Sicoob Central Santa Catarina, que atua na nossa área de ação, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rui, qual é a capilaridade das 38 cooperativas que são vinculadas à central? Bom,
Elas atuam hoje no estado do Paraná, porque algumas estatutariamente têm municípios no estado do Paraná na sua área de ação. A Central não. A Central tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas as cooperativas, elas têm os estatutos próprios. E algumas têm lá. E hoje nós já temos 40 pontos de atendimento em municípios no Paraná. Nós temos hoje 134 municípios no Rio Grande do Sul. E temos 286 municípios em Santa Catarina. Santa Catarina tem 295 municípios, faltam apenas 9 para nós atingirmos. Então, as 38 cooperativas, elas estão crescendo, queremos chegar a 100% dos municípios de Santa Catarina, e no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul, aí são estados maiores, nós vamos aos poucos, vamos crescendo à medida, como diz o outro, você dá o passo conforme a perna, não é? E o que você atribui o crescimento do cooperativismo de crédito no âmbito da Central? Eu acho que depende tudo do trabalho que as nossas cooperativas fazem lá na ponta. Nós temos produtos que nós chamamos de produtos financeiros, que são as operações de crédito, de financiamento, de empréstimo simples, investimentos de modo geral, agora a carteira de câmbio, que eles são criados pela nossa central, mas também a cooperativa tem a liberdade de criar produtos próprios. Ela cria produtos conforme os seus associados da sua região vai solicitando. Tem um conselho diretivo da cooperativa que se reúne e diz, gente, nós precisamos criar uma linha de crédito para atender determinada finalidade no nosso município. Não quer dizer que aquele produto que é criado lá no oeste, ele seja criado no sul do estado. No sul já pode ter outros produtos além. Mas nós temos um bloco de produtos que são comuns a todas. Algumas peculiaridades diferentes, especialmente no litoral. Porque aqui nós temos que fazer uma grande frente de trabalho para mostrar à população que mora nos grandes centros urbanos as vantagens do cooperativismo. Eles conhecem as fintechs, conhecem as empresas de investimento que têm, os bancos comerciais, os bancos públicos, mas não conhecem ainda as vantagens do cooperativismo de crédito. E quais são as vantagens do cooperativismo de crédito e quais são os riscos enfrentados por quem abre uma conta numa cooperativa de crédito? A vantagem do cooperativismo de crédito é que o associado ele é dono da cooperativa. Então, quando é feito o balanço do resultado no final do ano, as sobras que dá, ela é ressarcida, ela é distribuída entre os associados. As cooperativas procuram trabalhar com uma estrutura enxuta, nunca esquecendo do seu crescimento, da sua inovação, mas sempre procuram trabalhar com a estrutura mais enxuta. Por isso, muitas cooperativas não cobram tarifas e as taxas de juros até são menores. Então, nós hoje temos as mesmas garantias que os bancos dão para seus correntistas. Nós damos a mesma garantia para o nosso associado. Então, o risco é o mesmo que o banco tem, é o mesmo que as cooperativas de crédito têm. Não tem diferença. Nós ainda temos uma coisinha a mais no nosso sistema de Santa Catarina. Nós temos um Fundo de Estabilidade Financeira. O nosso Fundo de Estabilidade Financeira, hoje ele tem um saldo aí de aproximadamente 1.459 bilhões de reais. Esse valor ele está guardadinho, aplicado, para qualquer solavanco que dê alguma cooperativa, qualquer solavanco que dá na economia brasileira, que haja uma necessidade de uma intervenção da central, nós temos esse recurso. Além disso, os bancos oferecem o quê? O fundo garantidor para os nossos clientes. Nós também temos fundo garantidor para o nosso associado. O valor é o mesmo que os bancos oferecem. Então, Raimundo, eu diria para você, não há diferença entre cooperativa de crédito e bancos. O que há diferença é no atendimento. Por quê? Nós hoje não esquecemos a parte presencial. Nós estamos crescendo virtualmente, mas não esquecemos a parte presencial. As cooperativas, elas são nos municípios e elas levam essa vantagem em função dos bancos, porque os bancos estão reduzindo os pontos de atendimento e nós estamos aumentando o ponto de atendimento. Quando o associado vê no final do ano, opa, houve um crédito na minha conta aqui. O que será que houve? É a cooperativa que distribui a sobra na sua conta. Essas sobras são os lucros, não é isso? São os lucros que os bancos chamam de lucro e nós não podemos chamar de lucro porque a legislação diz que tem que ser sobra.
né? Mas na realidade é a mesma coisa. Então, você faz o teu balanço no final do ano, a Assembleia decide o que fazer com essa sobra, com esse lucro. E aí é que o associado leva a sua vantagem e que todos precisam conhecer essa vantagem. Rui, não obstante o investimento em tecnologia, quer dizer, uma das características muito fortes do Cicobi é o atendimento presencial. Eu acho que vai demorar para nós deixarmos de lado o presencial. Vai demorar muito, muito tempo. Por quê? A gente nota que o associado tem prazer, para ele é uma satisfação ir na cooperativa. Ele conhece o presidente, ele conhece o diretor, ele conhece o gerente, ele conhece o atendente, já conhece pelo nome. E ele chega lá, mesmo que ele não queira fazer nenhuma operação, ele tem um cafezinho, tem uma água para bater um papo, ele tem alguém, amigo para conversar. Por quê? Porque ele é associado, ele é dono da cooperativa. E ele se sentindo assim, ele se sente bem nesse meio. Então, essa cria uma humanidade, né? E dá uma harmonização entre esses associados, a direção da cooperativa, seus funcionários e a própria cooperativa. Então, a região onde a cooperativa está inserida, ela se sente confortável nesse atendimento. E com esse modelo de atendimento, quantos associados tem hoje a Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Bom, nós atingimos já 1.400.000 e alguns associados no nosso estado, né? Na nossa área de ação. No Brasil, o Cicobi, sabe que ele é a nível nacional, nós temos 7.600.000 associados. Esse contingente de associados que geram aí ativos no nosso estado em torno de 45, 46 bilhões de reais, e nós temos a nível nacional ativos que chegam a 267, 268 bilhões de reais. Então, a movimentação que esses 7.600.000 associados a nível nacional têm já é considerado um grande número, e o Banco Central próprio diz que é uma das maiores inclusões financeiras que tem no nosso país, são as cooperativas de crédito. Por isso que eles cada vez estimulam mais, né? E quando se fala em pontos de atendimento, nós estamos cada vez crescendo mais. Nós estamos presentes em mais de 2.400 municípios no Brasil, sendo que desses aí, em torno de 230, 240, só existe o Cicobi. Não existe outra instituição financeira no Brasil. Então, a inclusão que nós estamos fazendo, ela é a olhos vistos, ela é crescente. E aí as cooperativas têm que se sobressair. Elas têm que mostrar trabalho, elas têm que mostrar serviço. E esse atendimento que nós temos, presencial, é o que faz a diferença. Bom, você tem uma experiência muito grande com o cooperativismo que é praticado na Europa. Você tem um intercâmbio com os principais dirigentes europeus, e lá a realidade ela é um pouco diferente da realidade brasileira. O que você projeta para o futuro do cooperativismo de crédito, baseado no que você conhece já na Europa? Eu vejo, posso estar muito enganado, mas eu vejo que o cooperativismo europeu ele estagnou, né? Por quê? Ele não fez o que o brasileiro está fazendo. No Brasil, nós estamos trabalhando com as crianças, com os jovens, né, os adolescentes e as pessoas que estão começando as suas atividades. E lá na Europa, não. O europeu ele está envelhecendo. Teve um depoimento próprio no Crédit Agricole, na França. Nós tivemos uma palestra lá com o presidente do banco e ele disse assim, uma coisa que nós temos que aprender com vocês é sobre o atendimento que vocês fazem ainda à classe desde criança, de jovem, adolescente e tudo mais, vocês vão fazendo esse trabalho. Então nós temos hoje as nossas cartilhas infantis que a gente prega nas escolas. A gente tem um trabalho junto aos escoteiros que trabalham com jovens, né? Nós procuramos incentivar bastante. E todos os eventos onde tem a juventude, a gente está procurando chegar. Lógico, Raimundo, que para você chegar a tudo isso, você precisa de um investimento alto, né? Investimento em publicidade, investimento em trabalho com pessoal.
e tudo mais. Então a gente tem que ir aos poucos, mas a gente vê que nós estamos no caminho certo. E um dia eu gostaria de ver nas regiões do Brasil, da metade do Brasil para cima, vamos dizer assim, que tivesse o mesmo crescimento do cooperativo de crédito como tem no Sul. Sul que eu digo, Minas, São Paulo para baixo. Lógico que depende também das condições econômico-financeiras do nosso Brasil, né? Das pessoas do mundo de hoje, para poder chegar e nós temos realmente um cooperativo de crédito atuante nesse Brasil inteiro. E com votos de mais sucesso ainda, eu agradeço a gentileza da entrevista. Olha, Raimundo, eu digo que sempre é uma satisfação recebê-los, porque nós precisamos da imprensa, nós precisamos da mídia, nós precisamos de vocês nos acompanhando e, quem sabe, indo na nossa frente, mostrando o que é o cooperativismo. Sucesso, Rui. Obrigado. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!